Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, depois de um período. Vamos lá fazer mais um vídeo e hoje queria falar sobre uma coisa muito importante e muito conveniente também. Esse período que nós estamos passando de dificuldades e nada mais importante do que a fé. Hoje nós vamos falar sobre isso e eu queria saber de você, o que é a fé? Podemos pegar a fé, podemos visualizar a fé, podemos só sentir a fé. Na verdade, o que é a fé? Você sabe o que é a fé? Porque muito se fala, mas pouco se explica a respeito disso. Muitas pessoas acham que a fé é quando você pede alguma coisa e você recebe, aí então você teve fé. E aí quando você pede, aí você não recebeu, você não teve fé. Será mesmo que a fé ela consiste em coisas? Então vamos analisar algumas coisas a respeito da fé. E vamos falar de uma pessoa muito importante. E essa pessoa tão importante é chamado de pai da fé. Abraão, ou no caso Abraão, quando Deus chamou ele, ele tinha 75 anos. Em Gênesis capítulo 12, então Deus chama Abraão e fala para ele que tem uma grande promessa e que tem uma terra e ele precisa sair da terra que ele mora para ir para uma terra que ainda o Senhor vai mostrar. Daí então começa a fé de Abraão. Vejamos que no capítulo 16, então começa no capítulo 12 e ao capítulo 16, Abraão já com 86 anos e Deus ali falando com ele já se passou um período de convívio ali com Deus e ele prossegue a sua caminhada com Deus. E ao longo da vida de Abraão, quando Abraão é chamado com 75 anos, no capítulo 12, e no capítulo 25, quando Abraão morre, Abraão teve uma vida com Deus durante 100 anos. Ele tinha 175, ou ele tinha 75, desculpa. Ele tinha 75 quando foi chamado e 175 quando ele morre. Então Abraão teve uma vida de 100 anos com Deus. Durante esse período de 100 anos que ele teve com Deus, sabe quantas vezes Deus ele falou com Abraão? Durante 100 anos. Durante 100 anos. Pasme. Deus falou com Abraão 9 vezes. Dá uma média de 11 anos de uma vez que Deus fala para uma outra vez. Então, a cada 11 anos, só para a gente ter um número, Deus falava com Abraão. Olha a fé consistente desse homem. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque durante longos períodos que Deus não falava com ele, ele permaneceu firme e forte. Então, se Abraão ele conseguiu permanecer firme e forte durante longos períodos sem ouvir a voz de Deus, por que que hoje nós não conseguimos isso, né? Tanto essa coisa toda que está acontecendo e as igrejas fechando e tendo que os cultos ser online e as pessoas em casa você pode fazer o seu culto. Você pode reunir sua família, fazer o seu culto. Deus vai estar presente ali. A sua fé não pode consistir em paredes. A sua fé não pode consistir em coisas, sabe? A sua fé ela tem que consistir em Cristo, porque foi para isso que ele veio. Você precisa acreditar que Cristo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e ele é o seu Salvador. A sua fé tem que consistir nisso. Coisas é um bônus. Coisas é de sua responsabilidade. Queria falar de Paulo. Você sabe quem é Paulo, né? Paulo foi um dos grandes evangelistas, um dos grandes missionários. Trabalhou incansavelmente para que o evangelho fosse propagado durante o seu período, dentro do seu contexto. Mas você sabe que Paulo ele trabalhava? Paulo ele trabalhava. Atos capítulo 20, você vai ver que a profissão de Paulo era construir tendas. E durante esse período ele manda cartas aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 4 e 2 Tessalonicenses também, capítulo 3. Paulo está falando ali do trabalho dele, que eles trabalhavam incansavelmente para se manter, para não ser peso para o próximo, para o outro,
para que eles não dependessem só das ajudas que as igrejas mandavam para ele. Então, Paulo, ele tinha a responsabilidade de trabalhar, de manter a sua vida pessoal independente da vida cristã que ele tinha. Então a fé dele era propagar o evangelho, era acreditar em Cristo, era aprender de Cristo, era ensinar sobre Cristo e não sobre coisas. A gente vê ao longo do Novo Testamento, Cristo ele não se preocupa com coisas, com bens materiais, com pessoas, com casamentos, com pessoas sim, mas casamento não. Ele não se preocupa com coisas materiais. Ele se preocupa com o ser humano, com a salvação, com a vida eterna. Essa é a visão de Cristo. E nós também devemos ter essa mesma visão. Se preocupar com pessoas, com vidas. A sua fé hoje, se Deus deixasse de falar com você hoje, e só daqui a 11 anos o Senhor voltasse a falar com você, a sua fé ia permanecer firme e forte nele? Ou você ia ficar preocupado, louco, querendo ouvir a voz do Senhor, como muitas pessoas fazem hoje? Vai aqui, vai ali, quer escutar de um, quer escutar de outro. Se não ouvir a voz do Senhor hoje, se não ouvir a voz do Senhor amanhã, se não ouvir a voz do Senhor novamente depois de amanhã, parece que Deus o abandonou. Olha, Abraão, em alguns períodos, 12 anos, 10 anos, 11 anos, Deus ficou sem falar com ele e ele se permaneceu firme e forte. A sua fé tem que consistir em Cristo, não em coisas. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta dessa palavra, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, busque a palavra do Senhor, aprenda sobre a palavra do Senhor. Não fique aí ouvindo coisas de muita gente que fala isso, fala aquilo, e aí vem abalar a sua fé. Não deixe sua fé ser abalada por coisas, por pessoas que muitas vezes falam coisas que não sabem, que não conhecem. Porque às vezes pessoas falam de coisas que não sabem, porque ouviram falar e aí propaga. E aí atinge você e você fica aí, louca, preocupada, distante. Vá ao seu quarto, ore em segredo. Em segredo o Pai te recompensará. Pronto, tá aí. Lógico que congregar é importante, lógico que igreja é importante, tudo isso é importante. Mas esse período é de cautela, é de bom senso, né? Vamos aí prestar atenção. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a prova das coisas que esperamos. E o firme fundamento, quem é o firme fundamento? O firme fundamento é Cristo. Cristo é a base da nossa fé. Ele é o firme fundamento da igreja, que nós não vimos, mas nós esperamos. Entendeu? A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza das coisas que nós esperamos. Nós não vimos Jesus, mas nós esperamos nele. Estamos esperando por ele. É isso que a sua fé tem que consistir. É nisto que a sua fé tem que consistir. Cristo e não coisas. Não se preocupe com coisas. Coisas você consegue, coisas é de sua responsabilidade. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir hoje, batalhe, se organize, amanhã você consegue. Mas foque na sua salvação, foque em Cristo. Porque é esse que deve ser o nosso foco. E hoje principalmente. Hoje principalmente. Então se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. É importante. Eu sei que eu sou chato às vezes, pego no pé muitas vezes, mas é para isso que nós estamos aqui. Nós aprendemos e nós ensinamos. Ok? Fica a dica.